Eu vou começar contando uma historinha aqui. Tinha um homem que tinha 2 cachorros, um preto e um branco, mas muito fortes os 2, da mesma raça e tudo. E ele fazia uma coisa que eu não acho muito legal, mas era verdade. Ele levava aqueles cachorros para a rinha de cães, para lutar. E toda vez que ele apostava num dos cachorros, aquele cachorro ganhava. E aí, alguém percebeu, falou, toda vez que ele coloca aquele cachorro, dizendo que vai ganhar, aposta nele, ele ganha. E aí o cara perguntou para ele, por que você tem tanta certeza qual dos cachorros irá ganhar? Ele falou, porque além de eu ser o treinador, eu sou o cuidador, sou eu que alimento ele. Quando eu dou mais alimento para um, eu sei que o outro ficou mais fraco. E eu quero perguntar hoje aqui, com o que você tem alimentado a sua vida espiritual? Você alimenta mais a sua carne com as coisas deste mundo, que agradam a nossa carne, ou as coisas de Deus? E eu vou falar de uma coisa em especial, jejum. Vou falar sobre jejum. E lendo então uma passagem que está em Mateus, se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhar aí, Mateus capítulo 6, eu vou ler dos versículos 16 a 18, que diz o seguinte, palavras de Jesus. Eu estou lendo na NVI. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que está jejuando, e sim ao teu Pai, em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a nos alimentar com a sua palavra diariamente, para que nunca tenhamos fome do que não gera vida em nós. Que o Senhor seja sempre glorificado, que o Senhor seja sempre exaltado pelas nossas vidas. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Jejuar, na verdade, não é imperativo. Jesus nunca falou jejue, mas ele disse quando jejuares. Se ele disse quando jejuares, é porque ele tem a certeza que vai fazer parte da nossa vida. Ele fala 2 vezes nesses versículos aí que nós lemos, quando jejuares, então ele está esperando que nós jejuemos. No Antigo Testamento nós vemos muitas pessoas fazendo jejum, muitos profetas, líderes ali, reis fazendo jejum. No Novo Testamento, apóstolos, próprio Jesus. Mas tem algo especial no jejum. Porque se você quer crescer espiritualmente, você tem a palavra de Deus para se alimentar. Você tem a maneira como que você se porta com a palavra de Deus para mostrar às pessoas ao seu redor. E tem também a oração, a intimidade com Deus. Mas por que o jejum é tão importante? Porque o jejum é uma chave de extrema importância para você alcançar intimidade com Deus. Porque você vai estar disponível com o seu corpo amortecido das vontades, das coisas que não são ilícitas, não. Nós vamos ver que não precisam ser ilícitas. Até as coisas ilícitas, porque Jesus disse que nós estaríamos tão preocupados com as coisas do mundo, em comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando, quando ele viesse para a sua segunda vinda. Mas então, jejum é fome
de Deus. Tem uma passagem, então, para mostrar que o próprio Jesus amava estar com o Pai, porque, afinal de contas, ele tinha saído daquela glória de estar na presença de Deus e veio aqui para morrer por nós. Está lá em Mateus, capítulo 4, de 1 a 4, que diz assim: então Jesus, nossa, quase que eu falei jejum. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vejam que Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, ele tinha acabado de receber aquela presença em que mostra o seu batismo. A pomba que representava o Espírito Santo pousou nele, e quem estava perto, e ele também, né, presente, quem estava presente ouviu: este é meu filho em quem me comprazo. Ele tinha recebido aquela honra, porque ali ele era homem, ele nasceu bebê, ele participou de tudo, mas naquele momento ele estava ali sendo agraciado por Deus, por aquilo que ele iria fazer. Mas para começar o seu ministério, o Espírito leva ele para o deserto, e lá ele jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso ele teve fome. Há de pensar que talvez ele tivesse bebido água, né? Ou da chuva, ou alguém serviu, ou ele tinha água mesmo. Mas nós sabemos que o inimigo vai nos tentar naquilo que nós mais necessitamos. Por isso que às vezes a gente fala assim: no que você está sendo tentado? Naquilo que você mais se agrada. Então é possível que ele vai fazer no que você se agrada mesmo. Não naquilo que você já nem suporta, nem tem interesse. Mas daí Jesus está ali e ele nos diz, quando ele fala com o tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então significa que comer é muito bom? É, claro, o nosso corpo precisa do alimento. Por isso que também é difícil fazer jejum. Não é? Porque o corpo requer um alimento, precisa do alimento. Mas nós estamos dizendo que jejum é muito mais que deixar de comer. É desejar o próprio Deus em espírito para nós. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: eu deixarei com vocês o Espírito Santo. E ele habita em nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E nos ajuda a nos fortalecer também. Portanto, quando você tem um propósito com Deus de fazer jejum, você deve estar com Deus fazendo esse jejum. Através do Espírito Santo, pedindo com Ele ajuda naquele momento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo fala que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então você fala assim: bom, se comer é para a glória, comer e beber é para a glória, deixar de comer é para a glória, é melhor para glorificar o Senhor, eu vou comer, né? Mas o jejum associado a oração, porque isso nunca pode estar desassociado, não é fazer jejum, que muita gente pode imaginar que hoje em dia faz aquele jejum intermitente, para saúde também, e às vezes para regime, para dieta. É bom, faz bem para a saúde, os médicos até indicam mesmo. Mas qual a coisa principal daquele momento de jejum? É você estar diante de Deus,
conectada com o Pai através do Espírito Santo, em nome de Jesus. É isso que faz a diferença no jejum. Para não esquecer de falar, eu até escrevi, porque às vezes a gente vai falando que o pão do céu é o próprio Jesus. Lá em João 6,51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu. Ele disse, é palavra de Jesus: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se Jesus precisou fazer jejum de 40 dias para iniciar o seu ministério aqui na terra, quem dirá nós, né? Eu não sei quanto de jejum você já fez, ou se você costuma fazer, mas, por exemplo, há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, nós estávamos ainda lá no Rio Mar. Uma pessoa, num culto, ficou possessa. E aí nós, algumas mulheres, levamos ela para uma sala e fomos cuidar. E oramos, repreendemos, chamamos ali o Jesus, sai no nome de Jesus, tal. De repente, aquela pessoa me deu um pontapé na boca do estômago. Eu fiquei injuriada, porque eu falei... Eu ouvia falar, não pode, ninguém pode, o demônio não pode pôr a mão, né? Aquelas coisas assim. Eu fiquei injuriada. Eu falei, ué, por que a gente, mais de uma hora, a gente ali repreendendo, e aí uma pessoa que estava conosco falou assim, nós temos que lembrar que tem castas que só saem com jejum e oração. Eu falei, mas como que eu podia saber que hoje eu ia enfrentar isso e eu tinha que estar de jejum, né? Ela falou, não, eu estava ali no início da minha caminhada, embora eu já tivesse participado de algumas vidas vitoriosas, mas eu falei, como eu saberia que eu precisaria estar de jejum hoje? Ele falou, não, você tem que estar em jejum constantemente, isto é, você buscar um jejum para a sua vida espiritual, desde aquele dia. Eu sempre faço um jejum espiritual, uma vez na semana, para a minha vida espiritual. Não é para mais nada, só para que eu possa ter o contato com Deus. Às vezes é de 12 horas, às vezes 16, mas cheguei já a fazer de 24, algumas vezes 48, e uma única vez 72. Somente buscando a Deus para fortalecimento espiritual. Um constante jejum que a gente faz aqui na igreja, acho que todos que são líderes de célula e que participam do Vida Vitoriosa, a gente faz 40 dias de preparação para aquele dia. E aí um dia eu vi um pastor falando assim, não é bom fazer jejum, bom mesmo é depois do jejum, porque depois do jejum a gente fica cheia de Deus. E aí a gente vê coisas sobrenaturais lá no Vida Vitoriosa. Quem já trabalhou no Vida Vitoriosa sabe disso. Como é gratificante a gente ver pessoas chegando com um semblante carregado, entristecido, e de repente, no último dia ali, sai completamente diferente. E vocês sabem quantos testemunhos são feitos aqui a respeito. Mas por quê? Porque existe uma igreja, uma equipe orando, jejuando, buscando a Deus, porque o poder vem de Deus. Mas nós precisamos nos conectar com Ele para que possamos ter esse poder. Então, mas como eu já falei, o que não é jejum? Jejum não é penitência. Você não faz para fazer uma penitência. Penitência total, Jesus já fez por nós. Não é flagelo, vou ficar me flagelando, não é se bater, ficar ali. Não. E também porque sacrifício o Senhor não quer. Ele quer misericórdia das nossas vidas. E jejum também não é para ser visto pelos outros. Claro que quando nós estamos numa equipe, toda a equipe está sabendo que está fazendo jejum. E quando a gente faz jejum, é aquilo lá, né? Você faz o jejum, de repente vem alguém que te convida para ir fazer logo uma refeição daquela que você... Mas, obrigado. Não, obrigado, não quero não. Olha que delícia, come aqui. Não, obrigado, não quero. Mas é sempre assim, né? Quanto mais você está
sedenta, vem alguém e te mostra. Mas a gente não vai dizer que foi o inimigo das nossas almas, não. Mas é simplesmente para você mostrar, não, eu vou perseverar, eu não vou comer. Por quê? Porque naquele momento você precisa se cuidar. E também, né, a gente lembrando da história que Jesus contou do fariseu, que falou assim, lá em Lucas, né, vou até ler porque fica melhor do que contar a historinha. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-lhes, palavra de Jesus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o jejum não é para se exaltar. Então, o jejum é humilhação da alma diante de Deus. Onde a gente vê isso? No Salmo 35, verso 13. Diz assim: quanto a mim, quando estava enfermo, me vestia de pano de saco e humilhava a minha alma com jejum. E a minha oração voltava para o meu Senhor. O ato de jejuar, então, é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome dEle. Jejuar não se trata apenas de um exercício religioso. Não é. Mas ele deve existir na nossa vida. Se você crê que você precisa de algo especial para a sua vida, para que o poder da tua espiritualidade cresça diante de Deus e diante dos homens, procure jejuar. Mas o que é e como fazer esse jejum? Bom, a gente vê alguns Jesus. Jesus, por exemplo, toda vez que eu falar Jesus, eu falo jejum aqui, né? Deixa eu beber uma aguinha. A gente viu que Jesus fez 40 dias e 40 noites. Claro que algumas pessoas hoje em dia até fazem, eu não sei como exatamente, mas o nosso pastor mesmo, Josué, já fez vários jejuns, não de 40 dias, mas eu sei que mais de 15 dias eu já sei que ele fez. Mas ele também não fica contando para a gente, né? Mas ele sempre incentiva a gente. Mas eu quero falar, por exemplo, Elias caminhou 40 dias e 40 noites com comida e água servida pelos corvos. Moisés subiu para o monte também lá, ficou 40 dias sem comer e sem beber. São jejuns especiais. Mas vamos ver o jejum de Daniel, por exemplo, que muita gente fala, eu vou fazer jejum de Daniel. Tem 3 jejuns de Daniel, no livro de Daniel. Primeiro são 10 dias com água e legumes para mostrar que eles seriam fortes. Está em Daniel, capítulo 1, verso 12, que diz assim: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Foram 10 dias. Então ele falou, vamos comer, você vai ver que nós não queremos comer as comidas do rei, que eram delícias e bebidas, tal, não queremos, vamos beber só água, tal. E eles foram apresentados, eles estavam melhores que os outros. Mas ele fez também por 3 anos, esse aqui é forte, 3 anos para se preparar, para se apresentar ao rei. Daniel 1:5b. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E o mais comum, que às vezes a gente junta o comer legumes e água com esse de 21 dias. Mas na verdade ele fez 21 dias sem delícias. Daniel 10, de 2 a 3 diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas.
Então, esse é o jejum que às vezes a gente junta com aquele. Então, muita gente, às vezes a gente faz para o jejum de Daniel, falando, vamos comer legumes, frutas, verduras, tal. A gente acaba dando uma arrumadinha no nosso jejum. Na verdade, era só legumes e água por 10 dias que ele ficou. Na verdade, ficou mais por 3 anos. Então, como eu já disse, jejum é fome de Deus. Se você tem fome de Deus, você vai começar a fazer jejum. Se você tem vontade de ficar perto do Senhor e sentir a presença dEle, o toque do Senhor, você vai introduzir na sua vida o jejum. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu estou buscando a Deus, eu busco as mãos de Deus. Antigamente eu achava até, a gente começa a ser um pouquinho farisaica, né? Fala assim, você quer só as mãos de Deus, porque quer só as bênçãos. Mas depois eu fiquei pensando, quem está buscando as mãos, está bem próximo da face. Está ali, buscando as mãos do Senhor, pedindo alguma coisa, está bem próximo para olhar para o Senhor. E quando estiver bem próximo, vai vê-lo, e vai olhar naqueles olhos tão maravilhosos. Você vai falar assim, mas dá para olhar para os olhos? Dá, fecha os olhos, e tente enxergar os olhos do Senhor olhando você aqui hoje. Ele está aqui olhando, Ele sabe que você veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Aliás, né, eu nem comentei, mas hoje tem a minha família toda ali. Glória a Deus. É promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a minha parentela, os amigos também ali. Glória a Deus. Mas o que nos impede, às vezes, de fazer jejum? Lucas 8:14 diz o seguinte, a palavra que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E Marcos 4:19 diz ainda, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem e sufocam a palavra, ficando infrutífera. Então, às vezes, os prazeres da vida nos tiram a vontade. Porque realmente, quando o pastor Josué que fica falando, aquela picanha maturada, é muito mais gostoso comer. Glória a Deus por isso, estamos glorificando, mas quando nós fazemos um jejum, nós também estamos glorificando a Deus de uma maneira muito melhor. Então, eu não posso deixar de falar sobre o jejum sem falar o que Isaías 58 deixou para nós. Por isso, então, eu vou ler algumas passagens de Isaías 58. No versículo 1, ele disse assim, grite alto, não se contenha. Quem está falando isso é o próprio Deus para Isaías. Levante a voz como trombeta. Anuncie o meu povo a rebeldia dele, à comunidade de Jacó os seus pecados. E lá para o versículo 5 diz assim, será este o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? Porque o povo de Judeu, uma vez no ano, fazia um jejum forte. Mas Deus não estava se agradando daquele jejum. E Ele vem dizer por quê. É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo é este. Olha, prestem atenção. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Sim. Aí sim, se vocês fizerem isso, sua luz irromperá como a alvorada. E prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor
e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Não vou ler tudo, mas depois em casa você lê todo, e ele diz ainda, lá no finalzinho do verso 14, tudo isso é o Senhor quem fala. Bem, separando as coisas importantes que tem nesse capítulo, você tem que ver que a razão para o seu jejum é não fazer injustiça para as pessoas, colocar em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, não recusar ajuda ao próximo. Aí alguém vai falar assim, mas eu sou muito dadivosa, eu vivo ajudando as pessoas, eu dou cesta básica aqui na igreja, eu ajudo sempre muito. Mas ele não está falando que é só para fazer isso. Ele está falando que é para fazer isso associado ao jejum. Quando você faz jejum, você está mais próximo de Deus. Você sente as dores de Deus. Você já pediu para Deus para chorar pelas coisas que Ele chora? Você sabe que nós somos as mãos do Senhor para dar? Somos os pés para ir? Somos a boca para falar? Somos os olhos para chorar. Você já chorou por algo que Deus chora lá no céu? Pense nisso. Quando você está emocionada, às vezes você está chorando por algo que só você está sentindo. Mas quando você vê alguém sofrendo, você já chorou por aquelas pessoas? Quantas vezes você já chorou por pessoas da sua família que ainda não entenderam que nós estamos aqui, não é para passar aqui, viver uma vida alegre, eu quero viver feliz. Não, nós estamos aqui, nós temos um propósito. Glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, levar o nome de Jesus a toda a criatura. Porque Ele morreu por nós e é por Ele que nós fazemos todas as coisas. Aí sim, aí a sua luz vai irromper. Você vai brilhar, o brilho do Senhor. Você vai pedir, clamar, e Ele vai responder. Aliás, eu amo essa passagem bíblica que o pastor Luizinho falou. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quantas vezes a gente está ali perdida, sem saber o que faz. E tem o telefone de Deus direto ali para você ligar para Ele. Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Se você não sabe, Ele anuncia para você. Se você tem dúvida, Ele te responde, Ele fala. Então, o propósito de jejum é para estar mais próximo de Deus. É para humilhar a sua alma. É para se deleitar no Senhor. Até para nos convertermos de uma maneira especial. Joel fala no capítulo 2, versículo 12, assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Até para conversão. Eu não lembro de alguém falar assim, logo que eu me converti, eu jejuei, a não ser Paulo. Paulo cai do cavalo, se converte, já fica logo de jejum por 3 dias, porque ele não enxergou, mas ficou ali orando o tempo todo. E depois ele recebeu Ananias para vir tirar as escamas dos seus olhos. E ele fez jejum. Olha que beleza. Jejum é para nos aproximarmos de Deus. Jejum é vontade de ficar com Deus. Jejum é fome da palavra do Senhor, porque a própria palavra é Jesus. De novo, eu fazendo esse meu Jesus aí, estranho, né? Sei lá o que está acontecendo comigo aqui. Se fôssemos ver mais outros jejuns... Pode rir, eu acho que é a idade, né?
Mas você sabe que até uma cidade inteira, onde nem tinha gente do povo de hebreu, quando o profeta, esqueci o nome dele, ó. Como que é mesmo? O profeta que saiu da barriga do Jonas. Uau! Jonas ficou lá andando, falando lá, profetizando, vai morrer todo mundo, tal. O rei, todo mundo na cidade, os animais, todo mundo fizeram jejum. Até ali teve... Vamos fazer jejum, pelo amor de Deus, vamos fazer, senão nós vamos morrer tudo aqui. Se até as pessoas que ainda nem entendem fazem jejum, quem será que vai deixar de fazer jejum a partir de hoje? Estou convocando a igreja. Igreja é tempo de jejuar. É tempo de jejuar. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de nós nos voltarmos para Deus com todo o coração, com pranto, com jejum. É tempo de reavivamento verdadeiro. E nenhum reavivamento vai iniciar somente com eventos, com brincadeiras, com festinhas. Não. É joelho dobrado, é oração, é busca do Senhor. Por isso eu quero hoje realmente convocar essa igreja. Nós já fizemos alguns jejuns aqui nessa igreja. O pastor conclamou 40 dias, 21 dias, eu já nem me lembro quanto, mas será que as pessoas se propuseram a fazer isso? Mas você pode dizer assim, mas pastor, eu não consigo fazer jejum. Eu passo mal, me dá dor de cabeça. É verdade, dá mesmo. Mas se eu falar para você, quer correr 42 quilômetros? E você falar assim, eu vou treinar, né? Vou começar correndo um pouquinho. Vou correr meia horinha hoje, vou correr 2 quilômetros, 5 quilômetros. É assim com o jejum também. Você fala assim, mas então eu vou já logo fazer quantas horas? Não vai falar que você vai fazer 6 horas da meia-noite às 6, enquanto você está dormindo, que não vale. Né? Procure começar, mas com vontade mesmo, mostrando para Deus que você está preocupado em fazer o seu corpo amortecer para receber de Deus algo especial. A comida é boa, mas a comida do céu é melhor. Deus nos deu coisas maravilhosas para nós nos alimentarmos, mas a palavra de Deus é melhor. Jesus é o melhor para nós. Quando a gente canta, o melhor de Deus ainda está por vir lá, eu já sei que o melhor de Deus é Jesus na nossa vida. Claro que Ele tem sempre o melhor para a gente, porque Ele é um Pai amoroso e Ele quer que nós sejamos dele completamente. Mas você pode dizer assim, mas eu nem entendi ainda muito bem como é que eu faço. Em primeiro lugar, você tem que caminhar com Deus. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Porque Ele é que é a pessoa que vai nos sustentar, nos ajudar a romper todas as barreiras e todos os grilhões que nos aprisionam aqui nesse mundo. Russell Shedd uma vez disse, tem pessoas que vão chegar no céu e nem vão gostar muito de lá, porque estavam tão agarrados nas coisas aqui, que lá vai ser algo tão extraordinário, que nem se preparou. Mas você não vai ser essa pessoa, você vai se preparar. Então eu quero que você feche seus olhos agora, nós vamos orar, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. E você que nunca fez essa oração ainda, você está nos visitando e está dizendo assim, não, eu conheço Jesus. Jesus sempre foi alguém que eu conheço desde que eu nasci. Não, mas eu quero que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus essa manhã. Você vai fechar os seus olhos e fazer uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu quero sentir o teu toque no meu viver, para que eu possa transformar a minha vida
e a vida das pessoas ao meu redor. Eu entrego hoje, Senhor, tudo que sou nas tuas mãos. E eu faço essa oração no nome precioso, no nome do teu Filho amado, Jesus. A nossa pastora Nádia Campos trouxe uma palavra impactante sobre jejum que, sem dúvida, edificou muito a sua vida. E para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e assim receber todas as nossas novidades. Deus te abençoe!